Então, boa tarde a todos. Lembrando que essa exposição vai ficar gravada no YouTube. Essa exposição não vai ficar gravada no Instagram. Porque o Instagram é uma plataforma de merda, né? Pois bem, a exposição anterior, ela tratou exclusivamente de uma definição a respeito do que era vida intelectual, porque tanto a mercantilização quanto uma série de outros fatores a respeito da vida intelectual real, verdadeira, substancial, diríamos até que perene na história. Nós tivemos várias manifestações históricas a respeito da vida intelectual, não é? Então, o Brasil é um caso muito peculiar que demanda que nós tratemos de alguns elementos e fenômenos mais concretos do que simples e puramente a retirada de erros. Um dos grandes problemas no Brasil hoje é justamente esse fator de que a mercantilização da vida intelectual acabou distorcendo a sua definição. A definição de vida intelectual, ela precisou ser encaixada numa série de jargões vulgares, né? E justamente por isso, sem uma definição clara, é impossível que haja na dimensão concreta realmente viver uma praxis a respeito disso. O que eu quero dizer? Sem o repertório teórico anterior que nós construímos na exposição anterior, definir o que é vida intelectual, nós não conseguiríamos, né, tratar a respeito do que é a prática da vida intelectual mesma. Se nós não temos um conceito abstrato, né, um conceito utilizável, como diria o próprio Ortega Gasset, que eu citei umas 4, 5 vezes na exposição anterior, nós não conseguiríamos tratar especificamente do nosso caso real e concreto aqui, que é sermos, em primeira instância, brasileiros, né? E, em segunda instância, vivermos nesse Brasil de 2024, né? Esse Brasil pós-moderno, pós-ideológico, neoliberal, etc, etc. Todas essas questões históricas. Então, nós temos uma definição de vida intelectual, mas como vivê-la? Como vivê-la, né? Como... por onde começar? Como eu sei que os frutos da minha vida intelectual são realmente bons, né? Isso demanda, não é, um outro tipo de análise. Eu estou saindo da dimensão conceitual, que é mais abstrata, e eu estou aplicando esse conceito à realidade concreta, à realidade vital, à pragma vital, o problema. Então, a vida intelectual, no nosso conceito, na nossa definição, ela é essencial para a manutenção da humanidade, porque a inteligência é o órgão que o ser humano usa para se relacionar com a realidade. É o intelecto humano que vai se relacionar com a realidade, não é? São os sentidos que se relacionam, são isso, o que vem primeiro, o que vem depois. Tenham em mente, hoje nós já sabemos, é a inteligência senciente que
se relaciona com a realidade. Ou seja, o meu aparato intelectivo, ele constitui-se de todo o meu aparato sensitivo. O intelecto, ele é senciente. O que eu sinto, eu estou inteligindo. O que eu sinto está em processo de intelecção. Existem, obviamente, níveis de consciência, né, mediante a intelecção. Né? Então, nós precisamos ter em mente que a vida intelectual é um adestramento da inteligência e da consciência. Um adestramento da inteligência no sentido mais humano. Por que no sentido mais humano? Porque os animais, eles não têm essa capacidade de construir o eu, de construir um repertório de estruturas de possibilidade, né? Aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Imagens, estruturas imaginativas que são intermediários entre os sentidos e a razão pura. Né? Então, a vida intelectual tem começo, meio e, quem sabe, tem uma causa final. Não tem começo, meio e fim como uma narrativa. Ela tem, digamos assim, uma iniciação, uma fundamentação, um repertório inicial, fundamental, para que nós possamos nos dedicar a qualquer área do nosso interesse, certo? E, como diria Aristóteles, nós precisamos compreender, né, para entender integralmente alguma coisa, nós precisamos visualizar essa coisa, né, no seu nascimento, no seu arque, no seu fundamento, não é? Nós precisamos ter em mente que os pais desse modo de vida, vamos chamar de, na sua forma mais pronta entre os gregos, de bioteoréticos, né? Que é a vida contemplativa, que Aristóteles muito bem definiu, né? Aliás, em mais de um dos seus tratados. Nós precisamos ter em mente que a vida intelectual é a manutenção da nossa humanidade mesma, porque a civilização que foi criada a partir do iluminismo, após o Renascimento, por mais que ela tenha muito orgulho da sua ciência de testes, por mais que tenha muito orgulho do avanço tecnológico, essa civilização pós-renascentista, pós-iluminista, né, do Estado moderno, do Tratado Westphaliano, é uma civilização que usa do orgulho, o orgulho que tem da sua técnica, né, o orgulho que tem do avanço tecnológico, o orgulho que tem do conforto humano adquirido, e usa disso para amortecer. Oh, meu Deus, eu coloco um cronômetro no Instagram, cara, e coloco um aplicativo que bloqueia o Instagram se eu uso ele mais de 1 hora por dia, e eu já abri a live. Pronto, agora a transmissão no Instagram retornou. Recomendo que todos vocês façam a mesma coisa. Coloquem limite no uso de Instagram de vocês. Lembrando, essa live ela está ao vivo no YouTube e ela só ficará salva no YouTube.
Não vou deixar salvo aqui no Instagram, porque tudo que fica aqui no Instagram se perde, né? Passa o tempo, é dificílimo de pesquisar, encontrar qualquer conteúdo, né, aqui no Instagram. Então vejam bem. Nós tivemos toda a mercantilização dessa questão da vida intelectual aqui no Brasil, mas nós também temos de lidar com a sua instrumentalização concreta, não é? Quando nós vamos investigar essa questão da vida intelectual, o que nos agride, que nos afeta em primeira instância, são essas propagandas do Instagram. Por isso que eu quis tratar, primeiramente, isso dentro desse escopo neoliberal, mercantilizado, instagrâmico, imediato, enlatado, como for. Essa forma industrializada, né, de conhecimento, né, que é esse negócio da vida intelectual. Mas quando nós saímos dessa dimensão da internet onde a propaganda me afeta, né, onde eu sou alvo da propaganda, a propaganda me afeta, me gera afetação, nós temos um outro problema, que é quando nós nos direcionamos à academia, que é um problema que foi tratado inúmeras vezes e tratado brilhantemente pelo professor Olavo. Que é a questão da instrumentalização da academia, a instrumentalização gramsciana da vida intelectual. Então, se nós vamos para a região mais mercantilizada dessas questões da vida intelectual, nós vamos lidar com o fato de que o primeiro passo é a aquisição de um produto, certo? O sujeito vem aqui e ele quer me vender um produto para que o meu ingresso na vida intelectual depende, né, que eu compre um produto desse cara, né? Ele gera uma autoridade e essa autoridade visa, né, criar uma certa dependência, né? Então, quando nós vamos à academia, o contrato social, por assim dizer, é outro contrato social, né? Não é um contrato social que eu preciso me inscrever num curso, que eu preciso adquirir um determinado produto, muito pelo contrário, eu preciso aderir a uma revolução. A academia brasileira, o critério para a iniciação na vida intelectual é a adesão ao que se chama de revolução passiva, a revolução passiva arquitetada por Antônio Gramsci, né, nos Caderni del Cárcere, certo? Então, a vida intelectual dos marxistas e neomarxistas brasileiros depende direta, quase que exclusivamente, da adesão à revolução passiva. Com isso, o sujeito que quer aderir à vida intelectual, à vida dos exercícios espirituais, etc., ele vai estudar para gerar uma determinada modificação social através do seu trabalho escrito e do seu discurso, seja ele oral, seja ele escrito, seja uma tese, e vocês podem ver isso, não é? Se vocês digitarem em qualquer site de exposições acadêmicas, né, onde existem teses acadêmicas, como o Scrib, o outro site que eu esqueci o nome, você vai lá e digite agente social. Agente social. Você vai ver que existem inúmeras teses, TCCs e etc. falando sobre um determinado grupo como agente social. Um determinado fenômeno e os agentes sociais. Por quê? Porque no Brasil as formulações teóricas elas visam elucidar fenômenos que visam modificar a estrutura política nacional. É a isso que se resume a vida intelectual no
na academia brasileira. Enquanto, por outro lado, aqui na contracultura instagrâmica, não é? Na contracultura instagrâmica acontece de justamente uma mercantilização do conhecimento. Você compra o meu curso e aí você vai ter acesso a um outro universo intelectual. Você vai estar equipado para lidar com uma outra dimensão espiritual que será prazerosa, que vai mudar a sua vida, que vai organizar a sua vida. Fruto do marketing, né? Vocês podem ver que é muito interessante a questão da masculinidade aqui no Instagram. Não sei se vocês já notaram isso. Um monte de gente fala sobre masculinidade, lida com essa questão da masculinidade e trata de questões avulsas e vazias, né, conceitualmente, com uso de jargões para que se gere uma emoção, para que se capture a atenção de uma audiência emotiva, não é? E aí a partir disso você vende um produto e esse produto na verdade é um conjunto de explicações muito abstratas sobre o modo de vida. E é evidente que desses dois lados, desses dois consensos, desses dois grupos sociais, não há de se extrair nada que possa orientar para os primeiros passos da vida intelectual. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Nós temos dois grandes consensos, né? Seja o marxista gramsciano, seja esse pessoal da vida intelectual instagrâmica, mais influenciada por um certo neoliberalismo, uma mercantilização do conhecimento, nós precisamos ter em mente que nenhum dos dois grupos pode fornecer o aparato conceitual suficiente para o início da vida intelectual genuína. São dois grupos consensuais que têm uma linguagem completamente esvaziada do seu sentido. Os gramscianos, eles esvaziam a linguagem para instrumentalizá-la para a revolução passiva, não é? Tanto que nós ouvimos os jargões que são praticamente estímulos quase fisiológicos, que são democracia, liberdade civil, proteção das instituições, etc, etc. São palavras que geram um determinado efeito que beira a afetação fisiológica, né? Então, nós precisamos ter em mente que dentro desses dois grupos eu não tenho aparato de linguagem para que eu possa minimamente descrever a minha necessidade interna de ingresso à vida intelectual. O problema inicia na linguagem esvaziada do seu sentido, sejam nos meios acadêmicos, sejam nesses meios de transmissão da internet, etc, etc. A linguagem completa e totalmente esvaziada. Mas vejam bem, o que acontece? Essa linguagem só pode ser extraída de uma vida de estudos que foi fundamentada na aquisição de um repertório literário. Quem há de nos fornecer quem há de nos aparelhar em primeira instância é a literatura. É a literatura. Por quê? Porque quem vai nos fornecer uma linguagem individualizada, já dada na sua dimensão concreta, dada
com descrições de dramas humanos, dramas sociais, se nós formos falar do teatro grego, descritas por um indivíduo com o domínio da linguagem do seu país, da sua época, do seu período, nós só teremos acesso a isso através da literatura. Não é? Antes de adentrar a filosofia, ao direito, à história, eu preciso que a literatura me dê, em primeira instância, esse aparato linguístico, essa linguagem uniformizada que o autor, né, como indivíduo, como personalidade, que tem a capacidade de dirigir-se à realidade e também descrevê-la dessa forma artística, esse é o primeiro passo para a aquisição de uma linguagem que consiga descrever a realidade. Certo? Então, é preciso ter em mente que nenhum desses dois grupos, nenhum desses dois consensos, e muito menos a cultura brasileira, tem a capacidade de me dar uma linguagem que esteja descrevendo a realidade concreta. Mesmo que seja através de mitos, através de imagens, na verdade, antes de ter contato com uma linguagem analítica, uma linguagem conceitual, nós precisamos ter contato justamente com as imagens. Nós precisamos ter uma noção de verossimilhança com a realidade. E isso nós só temos através da literatura. Vocês podem notar que a intelectualidade grega, ela primeiro acabou desenvolvendo os mitos. Não é? O mito ele se desenvolve na Grécia muito anteriormente do desenvolvimento da linguagem analítica que os primeiros pensadores, que os pré-socráticos acabaram utilizando. E nós vamos ver que até Platão, quando eu digo até Platão, eu digo dos pré-socráticos até Platão, essa linguagem mitológica ela está presente no desenvolvimento cultural grego. Porque o mito é a descrição de uma imagem, o mito não é um conceito analítico. O mito é a descrição de uma imagem. Então, o primeiro passo para a iniciação e o primeiro passo para o início da vida intelectual genuína, sem qualquer dúvida, é a aquisição de uma linguagem individualizada e das imagens que estão presentes na literatura. Porque nenhum desses dois consensos terá a capacidade de me dar tanto as imagens concretas, como também uma linguagem individualizada. Não é? É impossível. São dois consensos que utilizam a linguagem como um instrumento de afetação quase fisiológica. Tanto o nosso pessoal da vida intelectual internetica, né, como os gramscianos da academia. Então a vida intelectual, ela precisa iniciar no estudo da literatura. Sem o estudo da literatura nós não temos as imagens que vão preencher o nosso imaginário. E a imaginação, segundo Tomás de Aquino e segundo os escassos escritos de Aristóteles que nós temos, a imaginação é o que se coloca entre a intelecção senciente e a estrutura da consciência, né? Então nós precisamos ter em mente que o primeiro passo para a vida de estudos genuína é a aquisição de linguagem e de imagens através da literatura. É o primeiro passo. Não existe vida intelectual genuína onde o ser humano é jogado
em uma série de conceitos abstratos e analíticos, sem que ele tenha imagens concretas para julgar a verossemelhança desses conceitos analíticos. Isso não existe. Isso existe hoje para gerar neuroses e paralaxes cognitivas. Por que eu digo neuroses? Porque, vejam bem, a filosofia, ela é o que dá às ciências a estrutura dos objetos. E as ciências analisam os objetos. Certo? Então, quando eu analiso um objeto, faço testes desse objeto, analiso a fisiologia, as leis de comportamento desse objeto, sem ter uma definição concreta, sem ter uma imagem do que é esse objeto no meu imaginário, para que se faça a transição das estruturas intelectivas sencientes até a consciência, eu preciso passar pela possibilidade. Mas se esse objeto não me é possível e eu estou executando testes com ele, é evidente que eu posso entrar em estado de neurose. Porque a neurose é uma bipartição. Um exemplo de neurose é amar e odiar um objeto. Como é que eu posso amar e odiar um objeto? É porque isso, nessa bipartição da minha neurose, me parece possível. Eu não consigo integrar, perceber a integridade e a unidade do objeto. Por isso me parece total e completamente plausível odiar e amar uma coisa ao mesmo tempo. Porque eu não vejo a unidade desse objeto. Então, antes que se faça a construção de um repertório de conceitos analíticos, um repertório, seja científico, seja mesmo filosófico, analítico, eu preciso das imagens e da linguagem da literatura. A literatura é um passo essencial para que eu possa individualizar a minha personalidade e munir a estrutura da minha consciência do ferramental necessário para desenvolver conceitos analíticos, porque a imagem ela tem uma unidade. Como terá uma unidade futura o conceito analítico? Então, antes de qualquer coisa, é preciso a literatura. A literatura é o primeiro passo. A literatura, para que seja fornecido um repertório de linguagem, um repertório de imagens e a capacidade do ser humano de interagir com a realidade através da verossemelhança. Eu preciso entender o que é possível e o que não é possível. O que é realidade concreta e o que é abstração racional. Então, o primeiro passo, a iniciação na vida intelectual é através de um repertório literário. É impossível iniciar com quaisquer ciência que seja, inclusive a crítica literária. Porque a crítica literária trata de conceitos abstratos que há de se aplicar a uma obra literária. Eu preciso primeiro ter contato com a literatura, absorver, integrar a minha personalidade à literatura. Certo? É isso. Até a próxima exposição. Ai, ai.